Estamos de volta com o nosso programa Mais Saúde e hoje falando sobre trauma e entrevistando o Dr. Mauro Natel, Dr. Natel, cirurgião torácico, e que vai responder para nós por que nós temos aumentado a intensidade do trauma, ou seja, do desprendimento de energia. É por velocidade, é por excesso, é por desproteção, doutor Natel? Os motivos que têm levado a essa incidência tão grande de traumatismo são como o acidente aéreo, são vários fatores envolvidos. No nosso caso, a gente observa o que está crescente é a presença da motocicleta na via urbana. Ela tem produzido estatísticas crescentes porque é uma soma de fatores. O piso da pavimentação da cidade, a educação individual de cada um, a sinalização horizontal, as condições da idade do paciente, do garupa, a relação da motocicleta com o pedestre e com os veículos, isso tem contribuído para uma estatística progressiva. Hoje, o que nós temos de referência é qual é a grande vítima do acidente. É o paciente jovem, de 18 anos aos 35 anos, em idade produtiva. Alguns horários do dia é um pico de acidente. A lei da questão da bebida alcoólica tem contribuído para uma estatística crescente de motociclistas embriagados. A relação do pedestre com essa motocicleta, e isso tem produzido cada vez mais traumatizados com gravidades maiores e com sequelas que saem desses pacientes. Os que não perdem a vida no ato do acidente podem perder a vida no ato da hospitalização ou os que saem com sequelas do hospital. Essa estatística ela é assustadora porque o que a gente tem visto, né, na nossa sociedade é que antigamente, inclusive nas fazendas, né, o pessoal usava montaria, o animal, seja o cavalo, o burro, né? E hoje nós estamos vendo o pessoal campear, né? Quem mexe com fazenda sabe o que é campear, é andar atrás do boi, da vaca, trazendo, né, para a proteção da casa, para o curral, e hoje isso já não é mais feito, em muitos lugares não se usa mais o animal de montaria, o pessoal tem usado a motocicleta. Então a motocicleta serve inclusive para campear, e claro que se o indivíduo usa a motocicleta para campear, ele vem para a cidade, e não raro às vezes ele não está afeito aos meios necessários de proteção. E aí ele passa no bar e toma lá um traguinho, e daqui a pouco vem um amigo e desafia, e ele precisa voltar para casa. E aí ele já perdeu a noção realmente da sensatez. E, lamentavelmente, acaba chegando nisso. Tem jeito, doutor Natel, da gente conseguir influenciar a nossa sociedade, principalmente os jovens, de que bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga não coaduna com segurança? Muito fácil responder a sua pergunta, basta a gente analisar estatísticas internacionais que existem. No Brasil tem a seguinte estatística: um acidente está para cada 430 veículos. Na Suécia, um país mais desenvolvido que a gente, um acidente para cada 21 mil veículos. É muita diferença. Essa diferença já explica a resposta apresentada. A educação individual. É difícil quando a gente fala em educação individual, né? Nós temos visto, lamentavelmente, o nosso país vem se arrastando. Há 30 anos eu estive num país de língua inglesa, durante um determinado tempo, fazendo um curso, e alguém me abordou e disse assim: escuta, você é lá do Brasil? Eu falei: sou. O Brasil diz que é o país do futuro. Na época, há 30 anos, já era país do futuro. E o país continua sendo do futuro e nós não chegamos no futuro. Recentemente, agora, lendo uma revista, a revista de economia, né, e o pessoal diz assim: o problema da renda média. Ou seja, renda per capita entre 12 e 15 mil dólares é considerado renda média. E isso é uma armadilha. Porque o indivíduo não progride, nós não estamos investindo como deveria. Lamentavelmente, a nossa educação tem sido
simplesmente utilitarista. É educação para comprar, para consumir. E a motocicleta, o carro, os bens de uma maneira geral, são bens de consumo. E o indivíduo quer ganhar dinheiro para poder consumir. Mas ele não está preocupado, a educação e também o país, embora eu acredito que os nossos líderes pensem dessa forma, queiram formar verdadeiros cidadãos. E como que nós vamos fazer para formar verdadeiros cidadãos? Falando de trauma aqui, que é uma coisa importante, porque senão não tem jeito. Não podemos aqui culpar o veículo de transporte, a motocicleta como... Ou o carro. Ou o carro como o fator estatístico progressista dos nossos traumas. É o ser humano. Quando se corrige o ser humano, a motocicleta passa a ser um meio de transporte adequado e seguro. Compare, por exemplo, a população de motocicletas do nosso país, onde está mais fácil adquirir o veículo, não só para transporte, mas para cargas e lazeres, com a cidade de Barcelona, que é uma cidade europeia, que tem um índice de motocicleta altíssimo em relação ao número de habitantes. O piso da cidade de Barcelona é diferente do piso da cidade de Campo Grande, e a educação do ser humano é a diferença. Por quê? A estatística do trauma lá, a motocicleta não entra como o fator responsável pelo politraumatizado. Quando você fala o piso, você não está falando dos buracos de Campo Grande, não, né? A gente informa que ser um veículo de duas rodas, em que as colisões que acontecem aqui, a estatística é a seguinte: a colisão moto-carro predomina, moto-pedestre predomina, moto-moto predomina e moto-bicicleta. Eu entendo. As quedas individuais em buracos vêm aumentando estatisticamente. Por quê? O cenário local da infraestrutura tem colaborado com a mudança do gráfico da vítima do acidente que utiliza a motocicleta. Doutor Natel, em relação aos automóveis, a gente tem visto que houve uma redução. O senhor falou sobre a educação. Na verdade, tem havido educação do motorista de automóvel ou está sendo mais repressão? Deveríamos nós reprimir mais ou educar mais? Mas essa pergunta o senhor vai responder no próximo bloco. Não saia daí, já voltamos.